Olá, galera! Então, estou aqui para fazer a correção da atividade referente à semana 4 do capítulo 9, que tem como tema como organizamos nosso conhecimento. Então, aqui só um pouquinho para refrescar a memória de vocês, né? O que eu falei nas aulas anteriores. Eu falei de um filósofo importante que surgiu ali no século XVII, conhecido como Immanuel Kant, no qual ele criou a sua obra importantíssima, né? Não foi só essa, mas a que vai se encaixar aqui dentro do nosso conteúdo é a Crítica da Razão Pura. Ele também criou a obra Crítica da Razão Prática, a Crítica da Faculdade do Juízo, mas o que nós vamos estudar, a obra que vai se encaixar no nosso conteúdo é a Crítica da Razão Pura. Então, Immanuel Kant, ele chega um momento de seus estudos, né, de seu pensamento, em que ele resolve acabar, né, com essa confusão que já existia há muito tempo dentro da história da filosofia. Ou seja, de um lado estavam os filósofos empiristas e de outro estavam os filósofos racionalistas, né? Então, eles discutiam ali para que cada um defendesse ali a sua teoria de que o seu conhecimento é aquele conhecimento seguro, certo e verdadeiro. Immanuel Kant chega um momento que quer acabar com isso e diz: para que nós chegamos a um conhecimento verdadeiro, precisamos do conhecimento dogmático e também precisamos do conhecimento empírico. Então, vamos para a questão número 1, que diz o seguinte: Immanuel Kant determina o conhecimento da a posteriori como. Então, como vocês estão vendo, o item correto, item C, que diz conhecimento alcançado através da experiência e por meio dos sentidos. Ou seja, a partir dos seus sentidos ali, da sua visão, do seu tato, paladar, você adquire um conhecimento e também através da experiência, né? Então, a posteriori, ela está relacionada ao conhecimento empírico, conhecimento adquirido através da experiência. Tá ok? Questão número 2, que diz o seguinte: qual das seguintes teses é sustentada por Kant em sua Crítica da Razão Pura, né? Então, o que é que ele afirma? Qual das opções aqui é correta em que afirma que ele assegura sustento, né? Que ele diz dentro da obra dele, Crítica da Razão Pura. Então, item C está marcado. Não se pode conhecer o que são as coisas nela mesma. Isto é, as coisas pensadas como independentes de nós e de nossa mente. Ou seja, ele assegura nessa tese dele que para que se tenha um conhecimento seguro, verdadeiro, precisamos do conhecimento inato e também precisamos do conhecimento empírico, né? Então, quando ele diz aqui, não se pode conhecer o que são as coisas nelas mesmas, né? Ou seja, está relacionado aqui ao conhecimento dogmático. Então, os dois conhecimentos para ele é muito importante e somente usando os dois você pode chegar a um conhecimento verdadeiro. A questão número 3, que diz o seguinte: em sua Crítica da Razão Pura, Kant define o conhecimento a priori como aquele que, item correto, item D, que diz o seguinte: pode ser obtido independentemente de qualquer acontecimento empírico, né? Ou seja, a priori, para ela desenvolver o seu conhecimento, ela não vai precisar do conhecimento da posteriori, diferente do conhecimento a posteriori. Para se chegar no conhecimento a posteriori, precisa primeiramente passar pelo conhecimento da priori, né? Como eu citei na videoaula passada, o exemplo das eleições, né? Não tem como a gente saber quem vai ser eleito, né? Ainda no tempo da campanha eleitoral. Só podemos saber quando finalizar, né, a apuração de votos, e aí a gente vai saber, vai ter o conhecimento quem são os vencedores. E a partir dessa conclusão, ou seja, a partir dessa a posteriori, nós vamos saber quem foi que ganhou, quem está vitorioso. Então, a priori, ela é independente do conhecimento empírico. A questão 4. Para Kant, a proposição de que toda mudança tem que ter uma causa é. Então, item correto, item A, que afirma o juízo sintético e o juízo a priori. Quando se fala de juízo sintético, é a mesma coisa de estar falando sobre a posteriori, né? Então,
resumindo, para Kant, a proposição de que toda mudança tem que ter uma causa é o conhecimento da a posteriori e o conhecimento da a priori, né? Então, os dois são utilizados para chegar a uma transformação, para chegar a uma causa. A quinta questão, que diz o seguinte: no século XVIII, o filósofo Immanuel Kant formulou as hipóteses do idealismo transcendental. Ou seja, ele ficou conhecido ali como um divisor de águas. Segundo Kant, todo conhecimento logicamente válido inicia-se pela experiência, mas é construído internamente por meio das formas a priori, ou seja, da sensibilidade, onde há o espaço e tempo, e pelas categorias lógicas do entendimento. Dessa maneira, para Kant, não é o objeto que possui uma verdade a ser conhecida pelo sujeito cognoscente, mas sim o sujeito que, ao conhecer o objeto, nele escreve suas próprias coordenadas sensíveis e intelectuais. De acordo com a filosofia kantiana, pode-se afirmar que... Então, item correto, item E, que afirma, para Kant, o centro do processo de conhecimento é o sujeito, não o objeto. Ou seja, para Kant, o processo ali do conhecimento, né, o início do conhecimento vai partir ali do ser humano, do sujeito, e não do objeto a ser conhecido, certo? E não ali do espaço, ali do tempo. E sim do sujeito, vai partir do sujeito, né? Ele elimina ali o ponto inicial para o conhecimento, que seja através do conhecimento empírico, e também elimina ali o ponto inicial do conhecimento que vai surgir a partir do dogmático, e parte ali do ser humano, né? Ou seja, do sujeito, do indivíduo. A questão 6. Sobre a questão do conhecimento na filosofia kantiana, é correto afirmar que, então, item correto, item A, o ato de conhecer se distingue em duas formas básicas, o conhecimento empírico e o conhecimento puro, né? Conhecimento puro está relacionado ao conhecimento a posteriori, aquele conhecimento inato, aquele conhecimento que podemos afirmar também como conhecimento ali inocente, né? Que a partir da experiência, da vivência, que aquele conhecimento inocente vai se corromper, né? Então, o ato de conhecer, ele se distingue basicamente de duas formas, no empírico e no dogmático. E não somente no dogmático, como afirma os racionalistas, e não somente também no empírico, como afirmam os filósofos empiristas. A sétima questão, que diz o seguinte: Kant afirma ainda a existência de outro tipo de conhecimento, que não depende da experiência sensível, né? Experiência sensível, que através ali do tato, do paladar, da visão, e é necessário e universal e fundamentado apenas na razão. Esse conhecimento é denominado de a priori. Em relação a esta afirmação, marque o item correto. Ou seja, que ele está afirmando que o conhecimento, aquele conhecimento universal, né, que todos já têm ele, que é o conhecimento da priori. Então, em relação a essa afirmação dele, o que podemos afirmar? Ele afirma que o juízo, pessoal, quando se fala de juízo, está relacionado a uma atitude racional, tá certo? Então, os juízos conhecidos como a priori são explicativos e nada acrescenta ao que já é conhecido. Ou seja, o conhecimento a priori é aquele conhecimento inato, aquele conhecimento independente do conhecimento empírico, né? Aí você deve perguntar, professora, mas você disse que Immanuel Kant disse que precisamos do conhecimento empírico e conhecimento dogmático. Tá certo, mas tem certos conhecimentos que o conhecimento empírico, conhecimento da a priori, ou seja, o conhecimento racional, ele é independente, ou seja, aquele conhecimento dogmático da questão da existência de Deus, né? Você não vai buscar comprovações, você não vai buscar ali experiência, então é um conhecimento independente.
eles tornam claro ou evidente algo que já sabia. Por isso, esse tipo de juízo também pode ser chamado de juízo analítico. Vocês se lembram que na videoaula passada eu falei sobre o juízo analítico, né? Que faz parte do explicativo, e do juízo sintético, né? Que faz parte do juízo ampliativo. O juízo analítico, que é o conhecimento da priori, ele não é um conhecimento ampliativo, né? Ele é um conhecimento explicativo. E o juízo sintético, que faz parte do conhecimento da priori, ele é um conhecimento ampliativo, ou seja, ele vai ampliar. Quanto mais você se tem experiência, mais conhecimento vai ter. A partir desse conhecimento vai surgir outra experiência, então ele vai só crescendo, vai só ampliando, tá ok? Agora a questão número 8. Sobre a priori e a posteriori é correto afirmar que, né? Então, tá fácil, mas se não tivesse marcado aqui, não, tenho certeza que vocês não iam errar, não. E não erraram lá no momento da resolução da atividade. Então, item A, né, que a posteriori ela concorda com os empiristas e a priori ela concorda com os racionalistas, né? Mamão com açúcar aí. Se vier uma questão dessa semelhante na avaliação, não tem como vocês errar. Questão 9. Marque a afirmativa que indica corretamente a definição de juízos da percepção e os juízos da experiência, né? Eu expliquei aqui na questão número 7. Então, item correto. Afirma o seguinte: o juízo da percepção é formado de ideias, a partir do que foi entendido, né? Ou seja, esse juízo da percepção ele está relacionado ao conhecimento a priori. E já o juízo da experiência é formado a partir de experiências vivenciadas pelo indivíduo, onde ele consegue ter outras percepções, né? Ou seja, são outras percepções, está querendo dizer que é uma percepção ampliativa, né? A partir de um conhecimento. Vai surgir novas experiências, vai surgir novas percepções e nunca vai acabar, né? É como a vida de professor, né? A gente sempre, todo dia, tem que adquirir um novo conhecimento, né? Não é algo ali definido, né? Ele sempre vai buscar novos conhecimentos, vai sempre estar se atualizando, né? Então, o conhecimento do professor, ele é um conhecimento ampliativo. A 10ª e a última questão. Lê o fragmento abaixo, né? As condições da possibilidade da experiência em geral são, ao mesmo tempo, condições da possibilidade dos sujeitos da experiência e tem, por isso, validade objetiva no juízo sintético, a priori. Ou seja, né, como eu já falei, o juízo sintético, que faz parte do conhecimento da posteriori, ele é dependente do conhecimento da priori. Então, essa afirmação implica em uma grande reviravolta na teoria do conhecimento moderno, impulsionada pelo modo como Kant defendeu. Então, item correto, item E, que a coincidência entre as capacidades de perceber e entender inerente ao sujeito e a própria estrutura da realidade. Ou seja, o indivíduo, né, o ser humano, ele está ali sujeito a adquirir conhecimentos empíricos e dogmáticos de acordo ali com a sua estrutura, como diz a própria estrutura da realidade, né? Então, dependendo ali da necessidade, ele vai adquirir um conhecimento empírico e que é através, como Kant afirma, né, para que se tenha um conhecimento empírico, precisa primeiramente ter o conhecimento dogmático. Até por isso que ele nomeou, né, o conhecimento dogmático de priori, que ele vem primeiro, e o conhecimento empírico, que é o conhecimento através da experiência, o conhecimento posteriori, o que vem depois. Então, galera, se surgiu aí alguma dúvida ainda, só entrar em contato comigo que estou aqui para esclarecer as suas dúvidas, tá ok? Então, um forte abraço e até a próxima.